Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, sou aluna do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com mais umas convidadas, para participar de mais um episódio do programa Trocando Ideias, que é a Franzinha. Ela quase que não participa dos episódios daqui, e a Laís Martins, e elas vão se apresentar para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fran, sou discente do curso de música da UFC Sobral e também sou poeta, sou atriz e sou produtora geral do Slam Ceará, junto ao coletivo Fora da Métrica, e também produzo junto ao coletivo o Slam da Quintura. É um prazer estar aqui novamente. Valeu, Carla. Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Laís e antes de me apresentar mais, eu queria agradecer ao convite, para estar participando do podcast, falando de algo que eu gosto tanto, que é o Slam. Assim como o Fran, também sou discente de música da UFC, sou produtora cultural, poetisa, faço parte do coletivo Fora da Métrica e, assim como o Fran, também organizo o Slam da Quintura, o Slam Ceará, e estou à frente também da organização do Slam das Comadres. E é isso, um prazer estar aqui. E como vocês puderam ler na descrição desse episódio, as meninas já deram um pequeno spoiler, né? No episódio de hoje do programa Trocando Ideias, a gente vai conversar com a Fran e com a Laís, que, como vocês viram, elas são alunas do curso de música da UFC, e a gente vai conversar hoje sobre o Slam. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, que tem como foco a poesia, e a gente vai entender como funciona, a sua importância para os artistas e a sua relação com a música. Então, primeiramente, eu gostaria que vocês explicassem para a gente o que é o Slam. Bem, o Slam ele se trata de uma disputa poética, é parecido mais ou menos ali com as batalhas de MC, mas que tem as suas regras próprias, né? O Slam, ele, resumindo, é um espaço livre para se falar do que se quiser, né? Do que a pessoa quiser, sobre dor, sobre amor, sobre natureza, família. Temáticas relacionadas à sociedade também são muito recorrentes, principalmente combate ao racismo, ao fascismo, a LGBTfobia. Então, esses debates, a transfobia, esses debates também estão muito presentes dentro da poesia slam. Então, gente, além desses pontos que a Fran trouxe, é muito importante ressaltar que, apesar do Slam ter também uma estrutura semelhante aos saraus, ele possui alguns acordos poéticos, que são bem simples. Os poetas precisam levar poesias autorais, que podem ser decoradas ou lidas no momento da disputa, e deve durar até 3 minutos cada poesia. É proibida a utilização de figurino, ou cenário, ou instrumento musical. Ou seja, o que vai ser avaliado naquele momento ali vai ser a escrita, a performance, a forma como a pessoa está expressando a mensagem que ela quer passar. E também tem um acordo com a escolha do júri, né? São escolhidos aleatoriamente de 3 a 5 jurados na plateia, que vão ser responsáveis por dar as notas de cada slammer, né? E essa escolha é feita basicamente por pessoas que não foram ainda ao slam, que não tiveram essa experiência e que não têm vínculo com as pessoas que estarão disputando naquela noite. E, pessoal, como é que foi que começou o Slam? E gostaria que vocês ressaltassem um pouco mais sobre a relação de vocês com o Slam. Pronto, em 1986 foi criado o primeiro slam por Mark Kelly Smith, né? Ele criou lá em Chicago, nos Estados Unidos, e o nome slam ele surge justamente a partir dos torneios de beisebol e bridge, e inicialmente foi para denominar as performances poéticas e depois as disputas de poesia, né? As competições de poesia. Aqui no Brasil, o Slam ele surge em 2008 com o ZAP, Zona Autônoma da Palavra, né, que é o primeiro Slam do Brasil. Ele foi idealizado inicialmente pela Roberta Estrela Dalva e foi realizado pelo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Já em 2014 surge o Slam BR, que é o Campeonato Brasileiro de Poesia Falada, organizado pelo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos.
E aqui no Ceará, o Islã surge em 2017 com o Islã da Quintura, que eu tive o prazer de idealizar junto ao coletivo Fora da Métrica. E, por fim, em 2019, surge aí o Islã CE, que é o Campeonato Cearense de Poesia Falada, no qual eu sou uma das produtoras, junto com a Bicha Poética, né? Sou produtora geral. Então, atualmente, na cena do Ceará, nós temos 12 slams no Ceará, pelo menos vinculados à rede slam. E nesse ano, apesar da pandemia, nós temos 8 slams ativos, né? E a minha relação com o slam surge com o nascimento do slam aqui dentro da cidade de Sobral. Então, eu fico muito feliz de participar dessa produção e de estar fomentando, né, a cena slam aqui dentro da minha cidade. Então, com relação à cena slam da cidade de Sobral, né, eu tive o prazer de conhecer o Islã da Quintura em 2017. Estive presente a partir da segunda edição e depois eu comecei a frequentar quase todas as edições. E surgiu, né, uma necessidade, um desejo por parte de algumas mulheres que compunham a cena de estar construindo um espaço de slam que fosse voltado para mulheres, né? Que fosse composto por mulheres. E eu lembro muito bem de chegar o momento que Fran e Cacheada Santos estavam em busca de meninas que quisessem também organizar, isso já em 2018, né? De organizar um slam de mulheres. E aí eu tive o prazer de estar idealizando com as meninas o Islã das Comadres, que é o primeiro slam de mulheres da cidade de Sobral e do estado do Ceará, né? E a gente surgiu com uma proposta que atendia a necessidade daquele momento, né? Devido ao cenário que a gente estava vivendo, um cenário político, social, né? Existia uma necessidade de criar esse espaço para essas mulheres. E o slam está aí desde então, né? Islã das Comadres. Logo depois, alguns anos depois, a gente acabou também organizando o Islã das POCs, que é o primeiro slam LGBTQIA+, da cidade de Sobral e também do estado do Ceará, que é um slam voltado para a comunidade LGBT. Nossa, que legal. Eu já tive a oportunidade de participar, né, de alguns slams. E eu não sabia, assim, os bastidores, né? Muita coisa envolvida, tem muita produção, né? A Fran, o que a Fran não faz nessa vida? Não sei, não. Todo programa eu descubro uma coisa nova que a Fran faz. E a Laís, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer ela assim mais pessoalmente, mas fico feliz em saber que ela transforma, né, também dentro do Islã. E, meninas, como é que vocês avaliam a trajetória do Islã? A gente já pôde ouvir algumas coisas que vocês falaram que é muito importante, né, dentro da diversidade, mas qual é a função social do Islã? Então, eu avalio a trajetória do Islã de uma extrema importância não só para minha vida pessoal, né, enquanto artista. Foi o lugar onde eu me reconheci enquanto artista, foi o lugar que eu percebi que eu tinha outras possibilidades, né, de atuação no campo da arte. Eu fico pensando em como as pessoas compreendem o que é a poesia, né? Porque por muito tempo, até hoje, muitas pessoas entendem que a poesia é algo elitizado, que é algo limitado a um determinado círculo, principalmente acadêmico, né? Mas aí surgem os slams no Brasil, principalmente aqui no cenário como se configura no Brasil, né? Mostrando que existem outras possibilidades de escrita, né? Aqui no Brasil, especificamente, como a Fran também trouxe no início, as poesias que surgem nos slams geralmente têm um teor social, né? E isso acaba muitas vezes sendo afastado do meio acadêmico, né? Mas no slam é proporcionado que durante 3 minutos as pessoas possam falar e serem de fato ouvidas, né?
terem suas reivindicações feitas ali em forma de poesia. Eu acho isso extremamente importante, dado que muitas dessas pessoas não têm a oportunidade de estar falando em outros espaços, né? Então, acredito que é isso. Então, tem duas coisas que eu destaco que eu acho que tem muito a ver com a minha trajetória dentro do Islã, né? Primeiro é esse aprender a fazer, não é só fazer, na verdade, mas aprender a fazer e fazer naturalmente, porque não é algo natural que a gente já sabe produzir, nasce sabendo produção, né? Então é um lance de meter as caras mesmo e fazer naturalmente. Isso envolve, por exemplo, às vezes, como quando era presencial, né? Pegar a minha vassoura e levar a minha vassoura andando de bicicleta com a vassoura do lado e caixinha de som e sei lá mais o que precisava para poder limpar lá o espaço, né? E eu acho que isso foi muito de aprendizado mesmo, assim, que as coisas nem sempre elas vão estar ali 100% prontas, né? Você vai ter que participar, às vezes, de todo o processo de produção, mesmo que signifique, por exemplo, varrer a praça do FB. Eu acho que também tem outra coisa que eu gostaria de destacar, que é essa criação de espaços de fala e de escuta. Eu não estou falando aqui do conceito da Djamila Ribeiro de lugar de fala, eu estou falando de um outro conceito, que é esse criar espaços de fala e de escuta, que as pessoas consigam, como a Laís bem colocou, ir lá, recitar, reivindicar através da sua poesia, e que elas sejam de fato escutadas, né? Isso é super importante, porque é muito significativo que várias pessoas, a gente tinha, no caso do Exame da Quintura, né, cerca de 100 pessoas que iam, assim, todo mês, né, assistir o Islã, ou que pegava, assistia um pouco e depois saía, né? E aí é muito significativo que essas cerca de 100 pessoas fossem mensalmente para a Praça do FB escutar pessoas durante 30 minutos, né? Pessoas muitas vezes que têm os seus corpos marcados, né? E que sofrem racismo, LGBTfobia, que são moradores, em sua maioria, de periferias, né? Embora, lógico, o Islã acolha todo mundo que queira recitar, mas a maioria das pessoas que compareciam e queriam recitar eram esses corpos marcados, né? Então, era muito simbólico isso, de terem pessoas realmente assumindo os lugares não, os espaços, aquele espaço, enquanto espaço de fala e também espaço de escuta. Então, pessoalmente, eu fico muito feliz de compor essa comunidade, né? Através do Islã, eu pude conhecer outros poetas cearenses e nacionais, eu pude realizar pontes e conexões com essas pessoas, eu pude viajar de avião, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, né? E por fim, eu pude ser uma das organizadoras de um livro, né? Meu nome está em um livro, no meu primeiro livro, através do Islã, que é o livro A Poesia Falada em Vadiacena e Sobral CE. Então, além disso, né, o fato de eu ser uma das produtoras do Islã Ceará me possibilita acompanhar uma parte da cena poética das periferias e das periferias, né, e dos interiores do meu estado, e eu fico muito feliz por isso, além também de aumentar as minhas próprias experiências na área de produção cultural independente. Então, assim, os aprendizados são muitos, e o Islã realmente mexe ali, como eu sempre falei, dentro do Coletivo Fora da Métrica, com sonhos, né? Com sonhos, e não só com sonhos, assim, com mudanças de perspectiva de realidades, muitas vezes. Eu não acredito no que geralmente as pessoas falam, de que a arte salva, mas ela pode ser, sim, uma dessas ferramentas, né? Para fazer com que você consiga mudar a perspectiva da sua vida. E eu acho que o Islã, a comunidade Islã, porque também não é só um espaço, é uma comunidade, saca? Tipo, que a gente manjava quem estava lá todo mês, assim, né? A gente conhecia, a gente ia lá, conversava. Então, é uma comunidade. A gente já sabia, por exemplo, quem estava, às vezes, precisando de um corre de trampo, por exemplo, né? No que fosse possível, quando tinha eventos, a gente convidava aquela pessoa que a gente sabia que estava precisando de grana, por exemplo. Então, isso realmente era uma construção de uma comunidade. E isso é o que faz
o Islã é tão potente aqui no estado do Ceará, e eu acredito que no Brasil também. Essa potência de se construir uma comunidade, mesmo no caos em que a gente vive, né? Governamental que a gente vive. Então, eu acho que talvez seja por aí. E tu trouxe pontos tão importantes, Fran, e é muito engraçado perceber como as nossas histórias se cruzam de tantas formas. Quando tu trouxe esse aspecto do lugar de fala e de escuta, me remete imediatamente ao Islã das Comadres, no sentido de que, como eu já coloquei, o Islã das Comadres ele é um espaço construído por mulheres, mas acaba que não é só para mulheres, né? Apesar da construção ser feita por mulheres, o nosso intuito é que nosso discurso, que a gente está ali colocando para as pessoas, chegue para todo mundo, para todos que estão ali nos ouvindo, né? E podendo partilhar das experiências. Não é, por exemplo, uma coisa só, uma vibe de mulher para mulher, né? É sobre realmente proporcionar que outras mulheres se vejam, se reconheçam no que a gente está colocando ali, mas que, por exemplo, outras pessoas, como homens, por exemplo, possam estar compreendendo como que a estrutura, o patriarcado, o machismo, a misoginia funcionam e afetam nossas vidas e até mesmo a vida deles, né? Foi muito interessante, em uma das primeiras edições, a gente fez uma roda de conversa sobre feminismo negro e perceber que tinham diversas pessoas ali sentadas, mulheres, homens, pessoas trans, pessoas cis, e que o debate fluiu de uma forma tão boa que me deu um alívio muito grande de perceber que as coisas estavam devidamente se encaminhando, né? E o Islã também me proporcionou perceber, né, que eu posso produzir, tive que aprender também naturalmente. Muito do que eu aprendi foi com a Fran também, né? Além do restante da galera, mas a pessoa com quem eu tenho maior contato é com a Fran, de realmente estar ali no corre. E foi o Islã também que me proporcionou minha primeira viagem de avião, a primeira vez que eu saí do meu estado para participar de um evento a nível regional, né, a nível Nordeste. Tive a oportunidade de estar representando o Islã das Comadres no Islã das Meninas do Nordeste, que aconteceu em Pernambuco, que era um lugar que eu tinha muito sonho de conhecer. E o Islã pôde me proporcionar isso. Foi uma experiência magnífica, assim, absurda. Enfim, é muito bizarro, assim, às vezes. É muito louco perceber o efeito que a comunidade islã traz na nossa vida, no modo geral, tanto particularmente como das outras pessoas que estão com a gente ali naquele corre. Que massa, menina. Muito massa mesmo. É realmente dar a voz àqueles que sempre foram silenciados, né? E agora entrando para algo mais técnico, né? Como que é o processo de produção do Islã? Pronto. No caso do processo de produção, do Islã da quintura, certo? Porque isso vai variar muito de Islã a Islã, porque como são comunidades diferentes, de espaços diferentes, de estados, cidades diferentes, então de situações diferentes, então a produção ela se dá de formas variadas, assim como, por exemplo, as próprias regras do Islã, que a Laís tinha citado, que são as regras básicas, né? Mas que elas podem vir a variar de estado a estado, de situação a situação. Então, no caso do Islã da quintura, né, nós temos reuniões mensais ou reuniões quinzenais, depende do mês, da situação, né, onde nós pensamos todo o processo de produção do Islã. Desde quem vai apresentar, que é chamar de Islã Master, certo? A quem vai contar as notas, por exemplo, que a gente chama de assistente, né? Ou quem vai ser social media, né? Quando o Islã ele tinha uma edição presencial, porque agora por conta da pandemia está sendo tudo virtual, né? Mas quando tinha uma edição presencial, a gente definia também quem ia chegar mais cedo e limpar a Praça do FB, que é a Praça Quirino Rodrigues, né? Quem que ia levar a caixinha de som, quem ia levar as plaquinhas para todos os jurados levantarem na hora que fossem dar as notas, né? E agora, de forma online, a gente já define quem é que vai abrir a sala, quem é que vai tirar os prints. Então, esse processo de produção vai variando, né? De situação a situação.
Aí eu acho que a Laís pode até contar um pouco da experiência de produção maior que ela teve também com o Islã das Comadres, que também foi Rocheda. Mas no mais, assim, no Islã da Sim. Quintura funciona mais ou menos assim. É muito interessante perceber como isso vai variando de coletivo para coletivo, de comunidade para comunidade, até mesmo sendo na mesma cidade, né? Como é o caso do Islã das Comadres e Islã da Quintura. Acontece na mesma cidade, mas se estruturam com alguns pontos assim diferenciais, né? Com relação à produção do Islã das Comadres, quando acontecia presencialmente, acontecia no Largo das Dores, ali na margem esquerda, do Rio Acaraú, próximo à Igreja das Dores, ao Delícia, o restaurante, enfim. A gente decidiu esse ponto, né, por ser bem estratégico, inclusive, porque a gente sabia que muitas pessoas iam dar rolê ali. Acredito que no Islã da Quintura foi da mesma forma, né, Fran? De ter sido um ponto estratégico, ter escolhido a Praça da FB. E aí tinha esse cuidado da gente se organizar, tipo, chegar mais cedo. Nosso coletivo já. Hoje a gente está contando com 3 pessoas, mas no caso é a Cacheada, a Preta e eu. Mas nosso coletivo já teve a participação de diversas mulheres. E nós sempre combinávamos de chegar cedo. Anteriormente, a gente já combinava semanas antes da edição. Nossa edição ela acontecia uma vez por mês. Então, a gente sabia qual era mais ou menos o dia que iria cair a disputa, porque ou a gente fazia na última quinta-feira do mês. Depois teve uma mudança de horário, mas no início era assim. E quando acontecia, a gente se organizava semanas antes, dividindo quem que ia buscar a premiação, a gente organizava quem ia cuidar das mídias, fazia toda a divisão, quem ia apresentar o slam, quem ia fazer o cerimonial. E nós chegávamos pelo menos com 1 hora de antecedência, no horário marcado, para poder organizar o espaço, garantir que as luzes estavam ok, que ia ter uma iluminação suficiente para as pessoas nos assistirem. A gente garantia a recepção das pessoas, né? Ver quem era que estava indo a primeira vez, reencontrar quem já tinha o hábito de estar frequentando o espaço. Um ponto também diferencial no Islã das Comadres é que uma das nossas propostas era proporcionar não só um espaço poético, um espaço de partilhas de poesias, mas também um espaço de economia criativa. A gente tinha como foco estar proporcionando um momento ali para estar divulgando o trampo de mulheres que trabalham com negócios de forma independente, seja com culinária, seja com venda de roupas, com venda de bijus, enfim, era o modo que a gente encontrava de fazer circular a economia entre mulheres que também trabalhavam com corre independente, né? Então a gente também tinha que chegar mais cedo para ver quem era que estava lá, para pegar nome se quisesse que a gente divulgasse no palco aberto, se a pessoa também quisesse chegar lá e falar do corre dela. Essas mesmas mulheres fortaleciam a gente com premiações para as 3 primeiras colocadas das edições. Era incrível perceber o apoio que tinha, porque às vezes era tanta premiação que a gente tinha que deixar para a edição seguinte, porque senão seria muita coisa e poderia faltar na edição seguinte. Mas nunca faltou, muito pelo contrário. E era uma troca ali naquele momento. Então, tinha esse zelo de estar ali, falando até anteriormente com essas mulheres, para estar combinando onde que cada um ia ficar, o que ia vender, de que forma, enfim. E com relação à maior produção que eu participei, foi com a grande final do Islã das Comadres de 2019, que particularmente foi assim um dos eventos mais bonitos que eu já tive a oportunidade de estar à frente. Foi muito emocionante, porque foi a edição que teve mais pessoas, que teve maior presença assim, de público. Tem as fotos que a gente percebe que aquele Largo das Dores ele ficou lotado. Foi uma produção que exigiu um esforço maior da gente, né? Já que a gente queria uma estrutura mais bonita, queria iluminação, a gente queria fazer show, né? Não era só a disputa, também ia ter show com
com banda, a gente fechou parceria com alguns grupos de mulheres, algumas cantoras, a gente fechou parceria com outros coletivos para conseguir equipamento, como equipamento de som, equipamento de iluminação. Então, assim, precisou de uma maior organicidade da nossa parte, né? Uma dinâmica melhor, uma maior comunicação. Enfim, aprendemos tudo naturalmente, principalmente naquele momento, mas foi muito gratificante ver quando tudo ficou pronto, quando a nossa faixa estava pronta, faixa nova, com a nossa logo, com a nossa marca ali, né? E como é que o Slam, né, esse processo de produção do Slam, ajudou vocês com as produções relacionadas ao curso de música, né, que é onde a gente está inserido? Então, no meu caso, assim, mais especificamente, eu acredito que me ajuda nos processos de produção dos eventos acadêmicos, né? E também no processo até organizacional, no caso, me refiro à minha organização dentro dos projetos de extensão. Principalmente quando esses projetos têm a ver ali um pouco com produção, né? Nesse sentido, assim, de produção cultural. No meu caso, é mais nesse sentido. O que eu vejo, assim, é mais nesse sentido. No meu caso, também me auxilia bastante na minha organização, tanto pessoal como a nível acadêmico na participação dos projetos de extensão e, enfim, até mesmo de disciplinas, né? Porque as produções essa produção cultural exige que a gente siga cronogramas, estabeleça funções, então até mesmo em trabalho em equipe, hoje eu percebo a importância que aprender a produzir dentro do Slam me proporcionou também conseguir organizar coisas mínimas, né? Principalmente em grupo. É muito difícil trabalhar em grupo, em coletivo, porque são várias cabeças, são várias pessoas, várias opiniões, e a gente precisa aprender a lidar com essas diferenças e colocar aquilo ali de uma forma que seja minimamente confortável para todo mundo. E ainda não tive a oportunidade de estar organizando eventos assim, eventos de música dentro da universidade, mas acredito que também vai ser algo que vai me auxiliar bastante dentro das produções. E agora, como que o curso de música, né, ajuda vocês no Slam? Então, eu acredito que o curso de música me auxilia em diversos aspectos, desde as aulas teóricas, as aulas práticas de instrumento, né? E as aulas de musicalização. Porque, por exemplo, nas aulas teóricas, né, eu estou no terceiro semestre, então até agora eu tive aulas com fundamentos da educação, didática, estética, enfim. E por muitas vezes eu me via em choque, assim, durante as aulas, que as professoras, como a professora Eveline, a professora Rita, traziam temáticas que já faziam parte do meu repertório de debate, né? Mas eu tive a oportunidade de me aprofundar naquelas temáticas, porque o debate ele gera esse aprofundamento, né? Eu tive a oportunidade de estar me aprofundando e de até mesmo estar tendo uma visão mais ampla de algumas coisas, né? Um maior nível de criticidade, de ter um olhar assim, mais cuidadoso sobre algumas coisas, principalmente quando eu vou escrever, né? Eu tenho um processo criativo que demanda um pouco mais de mim, né? Eu não escrevo poesia de uma hora para outra, geralmente leva um tempo até eu conseguir construir aquele produto ali, né? Mas as aulas teóricas me auxiliam bastante nesse processo, principalmente por ser uma licenciatura, né? E com relação à música mesmo, processo de musicalização, aumenta nosso repertório, né? Querendo ou não. E acaba sendo uma via de mão dupla, tipo, não é uma coisa só que a música me proporciona, mas eu sinto que eu também posso acrescentar com o meu repertório, agregar, né? As coisas vão se agregando e porque a música ela é muito importante desde sempre no meu processo de escrita. É uma das coisas que desencadeia o meu processo criativo. Muitas das minhas poesias têm músicas no início ou no fim, músicas que eu tomo como referência para estar escrevendo aquilo. E, querendo ou não,
as aulas práticas de instrumento, no meu caso, que é o violão, eu acabo me aprofundando mais nesse processo criativo, né? Acaba virando aquela chave que às vezes está emperrada. Então, eu posso destacar que, enquanto poeta, as disciplinas relacionadas a canto e à técnica vocal são as que mais me ajudam, no caso da minha performance poética, né? Principalmente porque elas me ajudam a lidar melhor com a respiração, que é algo essencial dentro da poesia slam, né? Porque mexe ali também com a performance poética, com esse jogo de palavras. Então, eu acredito que as disciplinas relacionadas a canto e a técnica vocal me ajudam também com a respiração, com a dicção e até também com a minha presença de palco, né? Posso dizer assim. Sim, Fran, e eu vejo muito isso na minha experiência. Devido ao tempo que eu recitei poesia sem um suporte, sem aprender a trabalhar de fato com a voz, o que eu sabia era muito básico de aquecimento, por exemplo, acabou que quando eu comecei o curso de música, que vieram os exercícios de voz, a disciplina de canto, eu sentia os efeitos dessa ausência de cuidado maior com a minha voz, né? E aí, com o passar das disciplinas, né, o passar do tempo, foi que eu comecei a ter um maior cuidado, sim, também com a minha voz. Hoje, por exemplo, a professora Simone me auxilia bastante nesse aspecto. Eu sinto os efeitos negativos na minha voz, mas algo que ainda é reversível e que pode ser cuidado, né? E também essa presença de palco que muitas vezes a gente chega muito tenso, muito aflito, e a temática que a gente está trabalhando ali, às vezes desencadeia muitos sentimentos ao mesmo tempo. Eu, particularmente, não conseguia lidar antes, né? Eu era tomada por todas aquelas emoções e eu tremia dos pés à cabeça e ficava numa aflição absurda. E hoje não, eu sinto que eu consigo encontrar, por exemplo, o meu apoio. É algo assim que a gente fica como assim? Mas auxilia bastante, né? Quando a gente está ali se apresentando. E quando você encontra esse apoio, você consegue se posicionar da maneira que seja mais confortável. Você consegue falar de uma forma que as pessoas te compreendam melhor. Mesmo que você fale acelerado, porque existe esse jogo de velocidade, às vezes, em algumas performances. As minhas têm muito disso. De mudança de tonalidade, de mudança de velocidade, o andamento daquela poesia. E nisso a música me auxiliou bastante a me encontrar, até mesmo nas minhas escritas. E o slam tem alguma relação com a música? Se tem, qual seria essa relação? Com certeza, né? A gente tem, por exemplo, dentro da poesia slam, o flow, que também é algo muito usado, né? Um termo muito usado dentro do mundo do rap, né? Que tem a ver ali com o domínio do ritmo, da letra, de acordo com as batidas da música, né? Então, embora o slam ele não tenha um acompanhamento musical, uma batida musical, mas ele tem um flow. E alguns poetas que nós conhecemos, né, eles têm esse flow do rap. Por exemplo, nas poesias da Laís, a Laís tem um flow próprio, né? Ela busca esse flow próprio. Eu também, nas minhas poesias, eu busco esse meu flow próprio, né? E alguns poetas do cenário aqui do Ceará e do Nordeste, a gente consegue ver também o flow baseado aí que surge a partir do repente, por exemplo, né? Ou que surge a partir da embolada. Então, o slam, sim, ele é uma poesia rítmica, né? Algumas dessas poesias têm uma métrica própria, mas ele tem uma raiz forte também, que bebe aí tanto da literatura quanto da música. E como é que vocês fazem, né, as composições? Como é que é o processo composicional de vocês? É porque tudo ficou em silêncio, eu fiquei, meu Deus, sou eu? Meu processo composicional, como eu já citei, ele às vezes exige um tempo maior do que aquilo que as pessoas esperam, né? Às vezes, às vezes acontece de chegarem para mim, faz poesia de tal tema até tal dia, eu não consigo, né? Então exige que eu demande uma concentração, uma disposição, e particularmente, né? Minhas poesias são escritas sobre situações que eu passo, né? Ou que eu vejo pessoas próximas passando e aquilo me afeta.
né? Eu falo a partir daquilo que eu percebo, a partir do meu lugar naquele espaço, né? No meu lugar dentro daquela experiência que, apesar de não ser minha, eu posso sentir algo a respeito, posso sentir raiva, posso sentir tristeza, posso sentir medo, né? Então, muitas vezes eu acabo escrevendo quando esse sentimento toma conta. Não acredito que seja muito próximo, inclusive, do que muitos músicos passam, né? Assim, não todos, não todos, mas muitas pessoas que trabalham com música que eu conheço também passam por um processo semelhante. Enfim, muitas pessoas que trabalham com música também passam por um processo semelhante, né? E acaba que a própria música, né? Se eu, por exemplo, tenho um sentimento sobre tal situação, uma situação de assédio, por exemplo, eu quero muito escrever sobre aquilo, mas eu ainda não estou encontrando as palavras que eu quero colocar ali. Então, eu vou ouvir músicas que tenham relação com aquela temática, eu vou procurar artistas que já trabalham com essa temática. Né? Nós sabemos que tem, sim, muitas cantoras, cantores que musicistas que trabalham com essas temáticas bem específicas, então eu busco nessas fontes, né? Por isso que realmente esse processo de composição, do slam, em tudo tem envolvido música, né? E aí, em algum momento, acontece que nasce a poesia. Então, na verdade, eu sou produtora de slam, mas eu mesmo não escrevo poesia slam já faz algum tempo, né? Eu escrevo poesias. Então, eu não disputo, nunca disputei, nunca participei de uma disputa poética. Então, dentro das minhas poesias, eu tenho algumas referências, né? Que vêm aí tanto de rap, quanto de embolada, quanto de literatura marginal, e eu vou buscando ali o meu próprio flow, né? Minha poesia, ela surge mesclando literatura e música, sim, mas também mesclando teatro, porque eu também sou atriz. Então, eu costumo dizer que minha poesia é uma poesia de recortes, porque eu vou escrevendo um verso aqui, escrevendo outro verso acolá, e depois eu vou costurando tudo, né? Como filha de costureiro que eu sou. Então, nas minhas poesias eu falo do que eu passo, do que eu sinto, do que eu vejo, e aí vou dando cria depois de um tempo, assim. Mas é um processo como o da Laís, né? É um processo demorado, assim. Eu não, tem um verso que eu digo, mais ou menos, que a minha poesia não é como uma bala que atravessa a avenida e tira a vida de uma criança, né? Então, a minha poesia, ela é uma poesia que demora, ela tem um tempo dela e eu respeito. Assim, basicamente é isso. Eu lembro que quando eu comecei a partilhar das minhas poesias, foi exatamente quando eu comecei a me aproximar da Fran, eu me angustiava muito por esse processo de composição, né? Eu me angustiava porque eu não conseguia, às vezes, fazer algo a um determinado tempo, né? Eu tenho aquele limite ali. E foi muito do que a Fran trouxe, foi muito do que ela partilhou comigo e que me ajudou a entender também o meu processo, né? Porque hoje, assim como ela, também não disputo mais slam. Eu participo mais desse processo de produção e trabalho com poesia de forma geral, porque eu trabalho diversas temáticas mesmo, né? E acabou que eu fui aprendendo a respeitar esse processo, esse desdobramento, né? Até que surge de fato aquilo que eu leia e diga, pronto, é isso aqui. E muitas vezes isso nem acontece. Eu apresento o que eu produzi, mas na minha cabeça ainda é como se estivesse sempre faltando alguma coisa. Né? Então, mas é muito importante perceber os nossos limites, assim, e respeitá-los. É isso mesmo. Eu acho que é todo um processo mesmo, porque, meu Deus do céu, se eu for escrever uma coisa, tipo, da hora pra outra, eu não consigo. Tem pessoas que conseguem, e eu acho muito massa, assim, quem consegue, sabe? Mas eu acho que poesia, no meu caso, né, assim como no teu caso, eu suponho, Laís, é muito disso. Tem um processo demorado, um processo só dela, e eu gosto de respeitar esse tempo, acho que é super importante.
Sim, maravilhosas, perfeitas. Agora eu gostaria de saber se vocês têm algum recado, alguma dica que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes. Só queria dizer que sigam a gente no Instagram, @islanceará e @islandaquintura. Então, cheguem junto, fortaleçam. Após a pandemia, né? Quando a pandemia amenizar, chega lá na Praça do FB, na Praça Quirino Rodrigues, e para vocês assumirem esse lugar de escuta poética também, né? Todos são bem-vindos. E eu acho que é isso, assim. Muito massa estar dividindo esse episódio junto com a Laís. E aí, máximo respeito, Laís. Imagina, Fran, eu tô muito feliz, é uma satisfação imensa estar dividindo esse episódio contigo, né? E o meu recado, além de divulgar as minhas redes e as redes do Islã, né? Sigam o meu Instagram, @LaísMartins. Lá tem alguns conteúdos, tanto de música como de poesia. E também sigam @islandascomage. Em breve vai vir uma nova edição, ainda de forma virtual, né? Devido ao nosso contexto de pandemia. Mas espero que a vacina chegue logo para todos e a gente consiga voltar a fazer nossas edições presenciais lá no Largo das Dores, na margem esquerda. Todo mundo sinta-se convidado e acolhido desde já. Mas também queria deixar um recadinho no coração, né? Que eu sinto que as pessoas ainda têm muito medo de desbravar, assim, esses espaços de arte, né? As pessoas têm receio com relação à arte, se vai gerar algo, se... Enfim, são muitos cis que permeiam essa vivência com a arte. Mas eu falo hoje, enquanto pessoa que desde criança sempre foi envolvida com diversas formas de arte, seja música, dança, teatro, enfim, que não tenham medo, que se joguem, que experimentem, sabe? Não temam. Eu temi por muito tempo. Muitas pessoas me deram um empurrãozinho para que hoje, por exemplo, eu estivesse aqui. Não acredito que se não fossem essas pessoas, eu não estaria sequer aqui hoje falando sobre algo que eu amo tanto, que eu tenho tanto apreço, que é o Islã. Mas é isso, que não tenham medo, que sempre vai ter quem apoie, por mais que às vezes as pessoas digam que não vale a pena, enfim. É muito gratificante quando você consegue experimentar daquilo e perceber como seu processo pode ser interessante. E é isso. É isso aí, gente. Vale a pena conhecer o trabalho feito no Islã e seguir as meninas, né? Que, como vocês viram, são maravilhosas. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc, o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que está lá na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a bolsa para o projeto. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidadas Fran Nascimento e Laís Martins, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elildo e Douglas Lopes, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Fran Nascimento e coordenação geral Marcelo Matheus.